A mensagem de hoje é bastante resumida, bem curta, até porque foi tão assim, essa mensagem nasceu no meu coração, eu não tive tempo e não quis, né, aprimorá-la mais. Depois talvez eu pense em botar mais adendo, né? Mas vou dividir aquilo que eu recebi do Senhor e quero dividir com vocês nessa noite, nesse dia. O versículo se encontra em Mateus capítulo 10 e o versículo 30. Faço questão que você coloque na tela esse versículo, porque você precisa repetir esse versículo. Eu sei que você já leu várias vezes, esse versículo também já tinha lido, mas eu achei que eu descobri coisas que eu não tinha observado nesse versículo. Cadê? Exatamente esse versículo. Repita comigo esse versículo aí. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Até o cabelo da cabeça de vocês estão sempre contados. É verdade que alguns têm poucos. Mas mesmo pouco, né? Não é fácil contar não, né? Alguns têm mais, né? Fosse contar, os cabelos do Luiz Inácio, fosse escolher, eu queria contar os dele, que tá mais fácil, né? Mas mesmo pouco é difícil, né? Muito bem. Então veja bem, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos, não é todos contados. Eu queria fazer uma pergunta aqui, antes de nós estarmos aplicando essa palavra. Você acha que esse versículo é uma verdade absoluta ou uma verdade relativa? Absoluta? É absoluta, não é? Porque se você crê que nosso Deus é onisciente, então aqui é uma verdade absoluta. É verdade? Então, se Deus é onisciente, Ele, portanto, está dizendo uma coisa que Ele pode saber, né? Ele pode ter esse número. Até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Muito bem, então, uma verdade absoluta. Uma verdade de um Deus onisciente. Agora eu quero fazer 4 perguntinhas para você aqui. Você responde comigo aí. Você sabe quantos cabelos você tem? Não, sabe? Alguém sabe? E se você quiser saber, você dá conta de contar? Dá conta? Muito bem. Terceira pergunta. Você ao menos teve a curiosidade de conhecer esses detalhes? Você tem alguma preocupação com isso? Ou saber quantos cabelos tem? Não. Quarta pergunta. Isto importa para você ou é interessante para você? Não importa. Ninguém tem a preocupação. E aí, já sabe quantos cabelos você tem? Não sei ainda. Isso não importa, não interessa para ninguém, não é verdade? Então, essas 4 perguntas, elas são, por nós, respondidas bem claro. Agora, essa expressão, esse versículo bíblico, ele nos informa o seguinte, né? Sendo ela verdadeira para você, logo você tem que fazer algumas conclusões também e deve considerar essas conclusões como verdadeiras, tá? Então eu queria trazer para vocês algumas conclusões diante desta verdade absoluta e diante das respostas que vocês responderam aqui. A primeira conclusão que a gente faz com esse versículo é essa: que Deus sabe e conhece mais de mim do que eu mesmo. Primeira verdade, não é? Deus sabe e conhece muito mais de mim do que eu. Do que eu. Eu não sei quantos cabelos eu tenho, e Deus sabe. Então veja bem, então Deus conhece muito mais da minha pessoa, do meu intelecto, das minhas emoções, das minhas necessidades, das minhas carências, conhece muito mais do que eu mesmo. Então eu tenho que chegar a essa conclusão, E a Bíblia é clara, que Ele sonda o nosso interior, os nossos pensamentos, e sabe as intenções que estão por trás daquilo que nós pensamos, não é? Então Ele conhece a nossa estrutura, conhece o nosso presente, o nosso passado, também o nosso futuro, não é?
Isso tudo é do conhecimento de Deus, não é? Agora eu posso afirmar que Deus conhece, sabe o seu nome, sabe o seu endereço, conhece a sua causa, conhece os seus queixumes e lamentos, né? Conhece sua luta, Ele conhece o que você está passando, né? Ele conhece também os seus porquês, né? Que na maioria das vezes eu não sei e não conheço. Tem muitas vezes que por que isso, né? Eu não sei, é só Deus que sabe. Então a primeira conclusão que eu quero ter certeza que todos nós concordamos é essa: que Deus conhece mais de mim do que eu mesmo me conheço. Isto é um fato. Até porque quem tem o manual de fabricação é Ele, não sou eu. Quem fabricou foi Ele, Ele sabe. O manual da fabricação, manual da fábrica, está na mão do Senhor, o Deus que nos criou. Amém? A segunda conclusão, eu queria que você entendesse comigo, me concordasse, que o Senhor Deus, que conhece detalhes da minha vida, que eu mesmo não havia percebido. Deus conhece detalhes da minha vida, que eu ainda não havia percebido. Tá certo? Então se esse detalhe, o cabelo da minha cabeça, não é detalhe que eu posso importar, e Deus sabe, então Deus conhece detalhes particulares, pormenores da minha e da sua vida, que eu mesmo não conheço. Tá? Isto é um fato. Deus conhece a sua natureza, o seu temperamento, as suas emoções, a sua história, né? Ele conhece detalhes sobre você, que você às vezes não dividiu com ninguém, ou nunca contou para ninguém, você não sabe, mas Deus conhece, Deus conhece, portanto, particularidades. Deus conhece pormenores. Deus conhece detalhes da sua vida, da sua pessoa, da sua história, que você nem mesmo conhece ainda, tá? Isso é uma conclusão desse versículo que nós acabamos de ler. Terceira conclusão, que você deve também considerar comigo, que se Deus pode contar os cabelos da minha cabeça, então Ele pode fazer por mim muito mais do que eu imagino ou que penso. Sim ou não? Se Deus pode contar os cabelos da minha cabeça, Ele pode fazer muito mais do que eu imaginava, do que eu pensava, né? Ele pode mesmo fazer muito mais do que eu imagino, do que Ele pensa. Tá certo? Ele é poderoso para fazer, portanto, para nós, aquilo que nós não pensávamos que podia ser feito, Ele faz, né? E a Bíblia fala: porventura alguma coisa difícil para o Senhor nosso Deus? Porventura alguma coisa difícil para o Senhor nosso Deus? Tudo que para o homem é impossível, para Deus é possível. Então esta é a verdade que eu quero que você conclua comigo. Se eu tenho esse versículo como verdade absoluta, então eu tenho que crer que Deus pode fazer por mim muito mais do que eu imagino, do que Ele pensa. A quarta conclusão, que eu queria que você também observasse e considerasse comigo: se Deus tem tempo, teve o cuidado de contar os cabelos da minha cabeça, também pode ter tempo e ter cuidado de cuidar do meu coração e da minha alma. Ou não é? Se Deus tem o tempo de contar os cabelos da minha cabeça, teve o cuidado, teve esse capricho de contar os cabelos da minha cabeça, Ele tem muito mais tempo e muito mais cuidado de cuidar dos problemas da minha alma, do meu coração, das minhas emoções, do meu espírito e assim por diante. Sim ou não? Amém? Olha, é interessante porque quando Deus trata isso, vamos ver, por exemplo, algumas perguntas que Deus faz. Quando aquela escrava de Sara estava perdida no deserto, né? Deus vai ao encontro dela através de um anjo e chega para ela: que tens, Agar? O que está passando com você, Agar? Por que você está assim, Agar? Então Deus estava ali, sabendo o nome daquela mulher,
perguntando por que estava passando por ela, porque Deus sabia o que estava passando. Tem uma outra expressão que Deus chega para uma mulher que estava no funeral do seu filho. O Senhor Jesus chega: mulher, por que tu choras? Por que tu choras? E nós temos ainda uma parte interessante, aquela mulher do fluxo de sangue, do fluxo de sangue, 12 anos padecendo de fluxo de sangue, já havia gastado tudo que tinha, e ia de mal a pior. Ela fez: se eu tocar nas vestes de Jesus, vou ser curada. Aí Jesus expressa: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Então era Jesus inteirado, participando, conhecendo, operando, interessado, em operar uma necessidade que estava prestes a incomodar a paz, a alegria de uma mulher. Então o Senhor aí bem claro, falando para essa mulher, porque de mim saiu virtude. Aquela mulher, ela confessou que havia sido feita aquela proposta, Jesus havia curado, e assim por diante. Muito bem. Então ele sabe o meu nome, sabe onde eu moro, sabe quem eu sou, o que eu preciso e necessito, o que estou passando, o que estou sofrendo. Ele conhece minha estrutura, minhas fraquezas, meus pontos fracos, meus pontos fortes. Então a primeira coisa eu tenho que considerar é o seguinte: eu tenho que considerar que eu sirvo um Deus que é onisciente. Então a expressão que nós lemos aqui, que a princípio parece ser uma expressão de pouca valia, mas ela é muito conclusiva, ela tem muito endereço, ela tem muita informação, muito além do que está escrito. A expressão é bem clara: até os cabelos da sua cabeça eu tenho contado as minhas mãos. Eu tenho contado as minhas mãos. Mas por que essa expressão é importante? É porque ela, de alguma forma, ela me convida e te convida a você fazer algumas considerações, fazer algumas avaliações quanto ao que você espera, quanto à sua posição, quanto à sua atitude diante de um Deus tão tremendo, tão poderoso como este que nós servimos. Eu não quero, vou deixar a Bíblia falar para vocês nessa noite. Vou ler aqui Mateus 40, vou deixar a Bíblia falar com vocês nesta noite. Perceba aqui, a palavra de Deus falando para nós, mediante a profecia, o escrito do profeta Isaías. Isaías 40, versículo 9 em diante. Olha bem, fala bem assim. Olha aqui, é o profeta Isaías falando ao povo de Deus. O profeta Isaías falando ao povo de Deus há 700 e poucos anos antes de Cristo, portanto, há 2.700 anos antes de nós. Aí o profeta fala bem a expressão do profeta àquele povo naquela época: você que traz boas novas a Sião, suba no monte alto. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos, erga e não tenha medo, diga à cidade de Judá: aqui está o seu Deus. Amém? Primeira coisa, o profeta: erga a sua voz, levante as suas mãos, diga bem alto: aqui está o seu Deus. Eu queria que você levantasse a mão e dissesse: aqui está o meu Deus. Aleluia. Então, veja, vamos continuar o texto, porque o texto é que vai, a Bíblia vai falar com você. Versículo 10: ó soberano, ó Senhor, vem com poder, com o seu braço forte, ele governa, a sua recompensa com ele está, o seu galardão o acompanha, como pastor que cuida de seu rebanho, com braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo e conduz com cuidado as ovelhas que amamenta as suas crias. É o que? É o Deus que carrega nós no colo, o Deus que adula nós, que cuida de nós. É esta a verdade que está falando. Versículo 12:
Quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu o milímetro dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes da balança, e as colinas e seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Ou quem instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou, que pudesse esclarecê-lo, e quem ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento, ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Versículo 15: na verdade as nações são como gota que sobra no balde, para eles são como pó que resta na balança, para ele as ilhas não passam de um grão na areia. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seria suficiente para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele todas as nações são como nada. Para ele elas são sem valor e menos que nada. As nações. Aí versículo 18: com quem você compararão? Com quem vocês compararão a Deus? Como poderão representá-lo? Como imagem que o artesão funde e que o ourive cobre de ouro, para qual modela corrente de prata? Ou com o ídolo do pobre, ou que pode apenas escolher um pedaço de madeira, ou procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Vocês não contaram a vocês desde a antiguidade? Ora, ele está falando desde a antiguidade. Vocês não compreendem como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhoto. Ele estende os céus como um forro, e as arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes, reduz a nada os juízes deste mundo, mas eles são plantados ou semeados, mal lança a raiz da terra. Deus sopra sobre ele e eles murcham, um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Erga os olhos, olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder, tão imensa a sua força, que nenhuma delas, olha bem, nenhuma das estrelas que ele chama pelo nome deixa de comparecer ao seu chamado. Amém? Aí vem o melhor. Aí vem o melhor aí, o profeta, depois de falar tudo isso, ele faz a aplicação da mensagem. Por que ainda que vocês reclamam? Por que ainda vocês queixam? E dizem: o Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Veja bem, essa foi a conclusão que o profeta está falando para aquele povo. Depois de falar tudo isso de Deus, e vocês ainda têm coragem. Vocês têm a coragem. Vocês ainda têm a disposição. Vocês ainda têm essa prontidão de reclamar, de queixar e de dizer que Deus não interessa pela sua situação, que Deus não importa, com a sua causa. Você tem coragem disso? Aí versículo seguinte, versículo 28, fala assim: será que vocês não sabem? Será que você não sabe? Aqui fala do singular. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá
grande força ao que está sem força. Amém? Aleluia. Bom, muito bem. Diante deste texto, diante desse versículo chave que nós lemos, eu quero fazer aqui a conclusão dessa palavra, né? Que é exatamente a mensagem que o profeta Isaías fez. Eu queria concluir com você aqui. Olha aqui, irmão, eu sei que eu e você, nós temos direitos, nós temos razões, às vezes, de reclamar e fazer queixa. Nós temos. De vez em quando a gente faz queixa. Mas, irmão, você acha que seria prudente, inteligente, que seria uma coisa certa alguém fazer queixa, reclamar diante de um Deus tão poderoso como esse, que sabe contar os cabelos da minha cabeça? É muita incoerência, ou não é? Vem cá, você imagina bem, que o profeta, gente, vocês estão reclamando da vida, da situação, diante de um Deus que chama a estrela uma por uma. 1, 2, 3, 1000, 1 bilhão, 2 bilhão, todas elas obedecem à sua voz. Será que eu posso ficar com ressentimento, com alguma situação incômoda na minha vida, a ponto de saber quem pode por mim, quem me resolve a situação? Aí o profeta faz duas questões interessantes, duas verdades que está passando por. Vocês estão dizendo que o Senhor não interessa para a sua situação. Olha, irmão, se Deus interessa por contar o cabelo da sua cabeça, Ele não vai interessar pela sua situação. Peraí, pensa bem. Se Deus contou o cabelo da minha cabeça, Ele não vai interessar pelo meu problema de pessoal, financeiro, conjugal. É muita loucura eu pensar o contrário, ou não é? Então eu falo assim, então diga assim: a minha situação, Deus interessa por ela. Irmão, está aqui o versículo que eu provei. Se Deus interessa por coisas que você não interessa, ou se Deus interessa por detalhe que você não sabe, como que Ele não vai interessar por situação que te incomoda? Talvez você não esteja considerando, talvez você não esteja tratando devidamente a sua situação diante de um Deus tão grande, com sabedoria tão insondável como o nosso Deus que nós servimos. Aí a segunda questão do profeta foi essa: vocês estão dizendo que Deus não importa pela sua causa? Vocês estão pensando que Deus não importa, não está interessado na sua causa? Essa foi a indagação que o profeta fez. Aí eu coloco isso em contrapartida, coloco isso paralelo ao versículo. Se Deus interessa, se Deus importa, tem tempo de contar os cabelos da minha cabeça, Ele não vai importar, não vai interessar, não vai querer participar e dar solução da minha causa. A minha causa pode ser qual que é o problema? Qual que é a minha causa? É da justiça? Qual que é a minha causa? É uma causa perdida? Qual que é a minha causa? Deus interessa-se pela sua causa. Essa aqui é a verdade. Deus, a sua causa pode ser o problema que está na sua casa, aquela aflição, aquela doença, aquela luta. A sua causa pode ser aquela falta de dinheiro, a sua causa pode ser qualquer outra coisa que você pode imaginar. Mas eu quero que você entenda o seguinte: se Deus conta o cabelo da sua cabeça, Ele pode muito bem interferir na sua causa e trazer a bênção e a solução. Aleluia. 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 Irmão, diante disso aqui eu fico poderoso. Não sou qualquer um não.
isso aqui, meu filho, mudou a coisa. Eu estava, gente, eu li esse versículo, rapaz, é sério, eu sou mais do que eu penso que eu sou. Eu posso mais do que eu penso que eu posso. Não é verdade? Olha, irmão, se eu sirvo a um Deus, Ele faz questão de falar para mim assim: olha, as nações que você conhece aí, essas nações poderosas que você imagina tanto poder, Estados Unidos da América, né? A China, a República da China, para Deus é nada. Para Deus vale nada. Ele considera tudo isso como nada, né? E diz: meu problema não é as nações, meus problemas não é o poder das nações, meu problema é você particularmente, é você, meu filho, meu servo, meu escolhido, meu chamado. É você, é para você que eu quero revelar o meu poder, a minha grandeza, a minha insondável sabedoria. Aí ele fala: se você quiser compreender mais a vontade de Deus, ele fala assim, ó, olha aqui, ele fala: ele fortalece os cansados e dá grande vigor aos que estão sem força. É ele, né? Ele pode ou não pode? Mas se ele pode cortar o cabelo da minha cabeça, não pode resolver o meu problema de cansaço? Se ele pode trazer fortaleza à minha vida, pode. Aí ele fala: até os jovens cansam e ficam exaustos. Então imagina os velhos, tadinho. Né, moça? Que diga nós, né? Até os jovens, até os jovens cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam. Aí fala: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm, não ficam cansados, e andam e não se cansam. Aleluia! Andam e não se cansam. Irmão, homem que está debaixo da benevolência, da graça, o poder de Deus, as suas forças forças celestiais. O seu vigor é vigor celestial. A sua saúde é saúde celestial. A sua alegria é alegria celestial. A sua alegria vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Aleluia. A gente precisa tomar posse daquilo que é real, tá? Aquilo que é real. A gente, como crente, não pode viver numa imaginação de coisas religiosas e fantasiosas. Às vezes a gente prega, o camarada escuta a gente falar. Outra semana ia pregar uma mensagem mais poderosa ainda, e ele parece que não mudou nada, não alterou nada. Sabe por que isso acontece? Porque as pessoas às vezes não consideram, não avaliam o privilégio de estar na presença do Senhor Deus. Irmão, nós dissemos: aqui está o seu Deus. O profeta fala: aqui está o meu Deus. Onde Deus está, milagres vão acontecer. Onde Deus está, histórias vão ser mudadas. Onde Deus está, a glória dele vai ser manifestada. Onde Deus está, o poder dele vai ser manifestado. Onde Deus está, o clima é diferente. Onde Deus está, os acontecimentos são diferentes. Onde Deus está, as notícias são diferentes, os efeitos são diferentes, né? E eu queria dizer para você uma coisa. Eu não sou pregador que prego para fazer média com ninguém. Não prego para ter vantagem de ninguém, nem ter elogio de ninguém. Mas eu prego para exaltar, para proclamar o poder do nome de Jesus.
Agora, se o que eu prego não estiver acontecendo, a culpa não é minha. A culpa não é minha. Porque eu prego, pastor, a bênção tem que passar por canais sadios. Eu estou tranquilo que eu, como canal, como instrumento de Deus, estou sadio na presença dele. Aí, pô, eu quero dizer o seguinte: a Bíblia diz bem claro: onde tiver 2 ou 3 congregados em meu nome, aí eu estou no meio deles. Aí eu estou no meio deles. Aí Jesus, o Espírito Santo fala para mim e para você: olha, eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. É verdade, não é? É verdade, não é? Não temas, porque eu sou contigo. Eu te tomo pela minha mão direita, eu te guardo, te abençoo. Amém? Eu sou o pastor da sua alma. Eu sou aquele que consola a sua vida, que põe você no colo. Eu sou aquele que cuida das suas feridas. Irmão, diante disto, peraí, você quer que eu faça mais o que para você? Dinheiro não tem para te dar, né? Não tem para te dar. Não tem dinheiro. Com dinheiro não dá, não tem jeito. Você quer o quê? Quer que eu termine o culto antes para você ir assistir o debate? Não é esse o problema, né? A gente está atrapalhando você, não é possível. Então, peraí, eu queria que você, é o seguinte, você soubesse uma coisa aqui. Eu, em nome de Jesus, eu não posso terminar esse culto sem que antes você leve a bênção que você precisa para a sua casa. Não posso. Não posso terminar este culto sem que antes você leve a bênção para a sua casa. Amém? Porque o nosso Deus é um Deus de verdades absolutas. Eu não prego nada de fantasia, nada de coisa religiosa. É verdade absoluta. Deus, olha aqui, Deus interessa sim pela sua causa. Deus interessa sim pela sua situação. Ele quer te fortalecer, Ele quer te ajudar, Ele quer te alegrar, Ele quer te consolar, Ele quer te fazer mais forte, mais vigoroso nesta noite. E nós nessa noite vamos ministrar essa graça, esta unção, esse refrigério, esta unção de Deus na vida de cada um de nós. O que eu quero que você tome consciência, que Deus não quer que você volte para sua casa só com um versículo na cabeça. Deus conhece quantos cabelos eu tenho. Não vai orar perguntando para Deus isso não, irmão. Deus, me responde, quantos cabelos eu tenho? Faz não, perde tempo não. Ora se Deus, assim como tu sabes quantos cabelos na minha cabeça tem, opera na minha vida esta bênção desta noite, para a glória do teu nome. Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Levante sua mão aos céus, adore esse Deus, adore o Senhor, creia no seu milagre, creia no seu nome, creia na sua palavra e receba de Deus uma vitória, uma bênção nesta noite. A cura para a sua vida, a cura para a sua família, a solução para o seu problema, a resposta para as suas perguntas, aleluia, o consolo para a sua alma abatida, aleluia. Oh, glória a Jesus. Bendito Deus, Salvador glorioso e eterno, Senhor dos céus e da terra, magnificado o teu nome é para todo sempre, Senhor. Pai, nós intercedemos a ti nessa noite por cada irmão que está enfermo, Jesus, cada irmão que está acamado, Senhor. Nós pedimos a ti que o Senhor esteja com as tuas mãos poderosas, liberando para esta vida, para esta casa, para esta família, Senhor, a bênção de cura, Jesus, a bênção, Pai, da saúde, Jesus. Eu peço a ti que o Senhor esteja, Pai, pelo teu Espírito Santo, operando em nós o milagre, Pai Santo,
do conforto, do consolo, do cuidado para cada um dos teus filhos, Jesus. Que nós possamos sair daqui, ó Pai, consciente do que o Senhor está interessado na minha situação. O Senhor importa sim com a minha causa e a minha situação, e a minha causa eu entrego nas tuas mãos e digo: Senhor, cuida dela para mim, Senhor. Resolve elas por mim, Senhor. Ah, Senhor da glória, põe as tuas mãos, oh Deus, aleluia, sobre a minha vida. E aquilo que é impossível para mim, Senhor, tudo é possível para o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ele está aqui, o Deus de Israel está aqui, o Deus soberano está aqui, o Deus criador está aqui, o Senhor da glória está aqui, o Deus que cura, que salva está aqui. Aleluia, bendito, bendito, bendito é o nome de Jesus, bendito é o nome de Jesus. Adore, adore. Se alegrar, Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz.
prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, receba a tua bênção. Em nome de Jesus, receba a tua bênção. Em nome de Jesus, receba a tua bênção. Em nome de Jesus, receba